Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Segredos dos Síndicos, um podcast feito para você que é síndico, que é gestor condominial, que quer entrar na área condominial e deseja se desenvolver. Por que eu falo isso? Porque aqui a gente só traz pessoas, só traz convidados que entendem do que estão falando. E mais do que isso, que vivem. Por que a gente faz isso? Para que essas dicas não sejam só teóricas, sejam dicas para que você possa aplicar na sua vida, na sua gestão. Hoje não é diferente. Então, é uma pessoa muito especial e olha só esse currículo aqui, ó. São mais de 17 anos de experiência. Ela é palestrante, inclusive ela recentemente palestrou para mais de 50 mil pessoas. Também é especialista em direito condominial, é autora de livros e artigos nessa área e, recentemente, é vice-diretora financeira da Anacom. Recebam com muito carinho a doutora Gisele Moraes. Muito obrigado pela tua presença, doutora. Eu que agradeço a participação nesse podcast. Espero poder contribuir, né, com essa área, com a sindicância, com a gestão e com tudo que eu puder passar de experiência no meu ramo de atuação. Legal. Eu peço licença, não vou mais chamar de doutora, vou chamar de Gisele. Por favor. Ô, Gisele, é até engraçado, porque quando a gente recebe síndico, uma das brincadeiras que a gente tem é perguntar se era o sonho dessa pessoa. Você é advogada, mas assim eu fico me perguntando, será que era o sonho da Gisele quando entrou na faculdade de Direito, falando, nossa, quando eu me formar, eu quero advogar no direito condominial. Era esse teu sonho? Olha, de verdade não. Nem passava pela minha cabeça advogar na área condominialista. A área condominial, ela aconteceu na minha vida, porque eu fui sócia proprietária de uma administradora de condomínios em 2009 e foi então que eu percebi que eu tinha nascido para advogar, não para administrar condomínio. Acabei vendendo essa administradora e passei a atuar com o conhecimento de administração que eu já tinha, apesar de não gostar, né? Mas já conhecia, sabia como é que funcionava a assembleia, a parte financeira, prestação de contas, balancete, enfim. Eu juntei toda essa minha experiência na administração para a parte jurídica. E aí, hoje, eu só advogo na área condominial, meu escritório é especialista nisso. E tem crescido cada vez mais nesse mercado, porque eu falo que no mercado condominial, quem não se especializa não consegue prosseguir. Porque não existe dentro desta área um código de direito condominial. Existem artigos que foram inseridos pelo Código Civil de 2002 que trata de condomínio edilício, mas não existe o direito condominial. Então, assim, nós sofremos nessa área porque nem os juízes entendem do direito condominial. E aí são cada sentenças que a gente tem que ficar recorrendo para que eles consigam entender e interpretar aquilo que a gente faz. Então não é fácil advogar nessa área. É um grande desafio. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, você disse que a tua trajetória em si, também para entrar na faculdade, foi complexa, porque hoje a gente vê glamour, como dizem, vê muito o palco, mas não vê o bastidor. Isso também foi um desafio para você? Foi sim. Eu falo que a minha iniciação no direito desde pequena, eu queria ser advogada. E não tenho parente advogado, não tenho família já renomada. Então, eu entendia que isso teria que partir de mim. E aí, eu tracei um objetivo desde sempre, né? Meus pais não tinham condições financeiras, mas eu queria ser advogada e desde que eu tracei esse plano, eu segui. No colégio, vendendo chocolate, enfim, passando muitas dificuldades, entrei na faculdade sem ter que prestar cursinho, não podia, nem tinha dinheiro para tanto, né? E cursei através de FIES, consegui um estágio com um promotor de justiça, que era meu professor, logo no primeiro ano da faculdade, o que me trouxe muita experiência, notoriedade. E aí, no quarto ano, eu passei a estagiar num escritório de advocacia, tive a oportunidade de advogar e morar e residir em São Paulo, adquiri muita experiência. Foi então que, quando eu estava preparada, voltei para Sorocaba e montei meu próprio escritório. E foi nessa época
em que eu comecei a atuar e ter contato com essa área do direito condominial, que sou apaixonada, faço com muito amor. Quando a gente fala no direito condominial, você acha que ainda existe algum preconceito da parte do síndico, do próprio condomínio? O preconceito que eu digo assim, não precisa disso, para que a gente vai ter uma assessoria jurídica? Olha, eu digo que há muito pouco tempo atrás existia muito preconceito, né? Tanto os condôminos quanto os síndicos, eles enxergavam o jurídico como um gasto a mais, né? Um gasto desnecessário. Só que esse mercado, quando ele começou de uma forma amadora, né? Então a pessoa lá atrás, bem lá atrás, o síndico era um síndico morador, que se candidatou porque não tinha mais ninguém que queria ser síndico. Ele fazia as prestações de contas naquelas planilhinhas à mão, né? Aqueles caderninhos, brochura. Eu já participei de assembleia assim naquela época, também como moradora. E era tudo feito nesses caderninhos, ninguém entendia muita coisa, não se sabia nada de legislação, nem tinha no Código Civil o capítulo dos condomínios. Aí se usava um pouco da lei de parcelamento de solo. E aí prosseguia e o negócio acontecia. Mas com o tempo, essa área condominial ela foi se profissionalizando. E aí os advogados cada vez mais profissionais, os síndicos mais profissionais, aí deixou de ter aquele síndico morador, senhorzinho, né? Aposentado, né? Que não entendia nada de administração. Surgiram as administradoras de condomínio. E aí o negócio começou a se profissionalizar. E foi então que aí o mercado entendeu que era um mercado promissor, muito promissor, né? Eu participo de muitos congressos e eu falo por Sorocaba. Sorocaba hoje tem mais de 6 mil condomínios e pela própria pesquisa do jornal local, um novo condomínio sai a cada dia, cada 4 dias em Sorocaba. Então é uma área muito promissora. Só que quando a área que era não era tão difundida e ela passa a crescer, começam também a surgir profissionais amadores que querem se aventurar nessa área, né? Então, o grande pulo do gato do jurídico é realmente trazer de uma forma mais profissional, de uma forma legal, o que pode, o que não pode, porque o condomínio é isso. Eu falo que condomínio ele é uma entidade feita de pessoas. É convivência. É você saber aquilo que você está fazendo. É tomar uma decisão correta. O síndico, ele cuida, ele representa uma gama de pessoas. Então, ele tem que tomar muito cuidado quando ele vai gastar um valor, quando ele vai querer colocar em aprovação alguma situação. Por quê? Porque não é dele. É dos condôminos. E cada condômino pensa diferente. Teve uma criação diferente. Então, tem que ter todo um jogo de cintura, mas, acima de tudo, conhecimento naquilo que ele está fazendo. Tem até uma frase que eu já vi bastante os síndicos usando. Não, porque eu sou responsável, eu posso ter uma acusação criminal. E recentemente, teve um caso muito triste de uma criança que veio a falecer. Ela estava brincando num balanço, a estrutura caiu sobre ela e tudo mais. E uma das pessoas que entrou como uma acusada, por mais que não tivesse uma participação clara, né, na situação em si, no desenrolar da situação, mas tem com as escolhas. Se conserta, se não conserta, se faz a manutenção, se não faz. Esse é um dos grandes perigos quando a gente vê a posição do síndico, né? Sim, eu falo que o síndico, pelo próprio Código Civil, ele tem responsabilidade civil e criminal pelos seus atos. É ele que responde frente àquela massa condominial por todos os atos que ele vier a desempenhar. Por isso eu ressalto, é sempre importante. E para piorar o cenário, né? Desculpa até interromper o que eu estava falando, porque daí vem lembrando, eu vou passando para vocês. Para piorar o cenário, não existe atividade da sindicância, do síndico, o pessoal fala de maneira
como síndico profissional, aquele síndico que não é morador, e não existe a figura do síndico profissional no Código Civil. Tem até uma briga aí de entidades, ou o CREA querendo abraçar, enfim, que não vem ao caso agora, mas não é uma profissão regulamentada. Então, o que faz o síndico? Qual é a responsabilidade do síndico? Não tem, ainda não existe, infelizmente não existe. E aí tem determinadas pessoas que dormem hoje, nunca viu nada sobre a sindicância, sobre o que é condomínio, nunca estudou sobre isso, e acorda querendo ser síndico. E vai para um condomínio, concorre a uma eleição e acaba sendo eleito. Por isso que a gente vê tantas aberrações, né? Desvios de dinheiro, más condutas, porque a pessoa não sabe o tamanho da responsabilidade que é assumir como síndico. E eu vejo esse cenário mudando porque os síndicos sérios, aqueles síndicos que estudam, que participam de cursos sérios, né? Eles têm outro tipo de conduta. Eles já entram no condomínio, primeiro, eles fazem todo um relatório, uma vistoria, contratam um engenheiro para elaborar um laudo, porque se eventualmente cai uma torre, a responsabilidade é dele, mesmo que ele não tenha tido lá anteriormente, mas ele assumiu aquilo. Ele tem por obrigação fazer tudo que o Código Civil determina. Então, é muito complexo. Não é só eu sou o síndico. Então, ele tem que ter uma equipe de engenharia, ele tem que ter um advogado ou um corpo jurídico especializado em direito condominial. Eu repito isso várias vezes, porque tem muito advogado, infelizmente, colega, se aventurando na área e causando muitos prejuízos para os condomínios. Participei de uma assembleia ontem e presenciei uma situação disso com um colega, que acho que não era da área e acabou dando algumas orientações de forma errônea. E isso acontece muito. Por isso é muito importante você estar preparado para aquilo que você está fazendo, né? A preparação é importante, é tudo. E uma coisa que eu fico pensando, principalmente para quem está assistindo a gente, síndico, e ainda talvez tivesse esse pinguinho de preconceito, para quê? Para que eu preciso? A gente falou bastante de coisas que preocupam, que dá aquele susto. Então, poxa, civil e criminalmente eu sou responsável, uau. Mas assim, se a gente fosse... E responde com próprio patrimônio. Com o próprio patrimônio. Com o próprio patrimônio. Aí, agora é mais um uau. Uau. Então, mas se a gente fosse falar de uma parte assim, boa, quais são os grandes benefícios para o síndico que está assistindo a gente, o gestor condominial, de se ter uma assessoria jurídica? Olha, eu falo que eu não sei como funcionam os demais escritórios, mas o meu escritório, eu tenho uma equipe, né, também especializada nisso. Então, tem um departamento de cobrança, tem a parte das notificações, tem a parte do jurídico específico. Mas essa assessoria, ela vai antecipar eventuais problemas que possa ter o síndico, né? A gente antecipa algumas situações, orientação full time. Eu tenho uma pessoa que ela fica respondendo síndicos e presidentes de associação. Aconteceu isso. Saindo daqui, eu estava para vir aqui para Campinas, a minha funcionária acabou do presidente da associação perguntar o que ele faz nessa situação. E eu já respondi. E ele falou, eu nunca tive isso em escritório nenhum. Já passaram outros escritórios na associação. Porque é tudo muito dinâmico no condomínio, né? Tem situações que não dá realmente para você esperar. Olha, aconteceu um acidente de trabalho aqui da empresa terceirizada, o que eu faço, né? Tem que fazer alguma coisa? A responsabilidade é minha. Então, como tudo é muito dinâmico, precisa dessa assessoria plena. Isso é muito importante para o síndico, porque aí ele passa a fazer uma gestão mais confortável, tendo a segurança de que está tudo certo, que ele está fazendo tudo certo, e reflete, inclusive, nos moradores, nos condôminos. Eles percebem que existe um profissionalismo, que ele está fazendo as coisas da maneira correta. Acaba-se um pouco aquela questão de desconfiança, né? De grupos, surgirem grupos. Por que os grupos de oposição surgem? Por falta de transparência. Porque o síndico, nem sempre ele está fazendo uma coisa ilegal ou incorreta, mas ele não demonstra isso. Mais do que você ser, é você parecer ser, né? Então, ele não demonstra, porque ele não sabe, ele não tem essa orientação. Por isso que é importante ter um jurídico. E assim, isso é a parte muito boa de ter assessoria jurídica. Mas se você existe, se o teu escritório existe, é porque tem gente que ainda insiste
em fazer aquilo que não é correto. Ainda existe muito síndico que você olha e fala assim, ai, meu pai do céu, o que ele está fazendo? E se tem uma história, qual foi o maior absurdo que você já viu? Olha, existe, viu? Existem, mesmo dentro da nossa carteira de clientes, o síndico que você orienta, você documenta, e ele acaba fazendo da maneira que ele quer, né? Isso existe, eu acho que é inerente ao ser humano. E não tem como mudar. Mas aí a gente documenta tudo e em assembleia mostra, né, que foi orientado, mas acontece muito. Teve um caso, tem vários, né? Passaria a semana contando. Um novo episódio só para histórias. Só para contar as histórias de síndicos que não aceitam as orientações do jurídico. Uma delas é uma síndica de um condomínio que a gente presta assessoria já há algum tempo. E aí ela falou que ela tem um condômino que ele para na vaga de visitante. Eu acho que ela vai assistir, ela vai saber quem é. Para na vaga de visitantes de forma errada, porque ele é condômino, ele tem vaga, né? Ele é locatário. E ela vive advertindo. Não pode parar na vaga de visitantes, não pode parar na vaga de visitantes. E ele foi eleito como conselheiro na última assembleia. E aí ele continua parando para afrontar mesmo. E ela falou, o que eu faço? Ela, olha, notificou de novo, advertência, multa, todo o procedimento legal, o que reza, porque não é só o que está no Código Civil, você tem que se adstrir dentro do que está, convenção e regimento. O regimento fala advertência, notificação e multa. Ela fez advertência, notificação, multa, ele continuou parando. E aí ele colocou lá no grupo, né, os famosos grupos de WhatsApp, que é um tormento esses grupos. Colocou no grupo, mas ela tá me multando porque eu tô fazendo uma coisa errada, mas ela também tá. Porque ela cozinha no apartamento, vende bolo, pães, e é proibido pela convenção qualquer atividade comercial dentro de condomínio residencial. E aí ela perguntou, e o que eu faço? Você para de cozinhar. E ela cozinhava mesmo? Cozinha. Aliás, ela cozinha ainda, né? Então, assim, a gente passou um parecer para ela do que tinha que ser feito, o que não pode ser feito, o que ela estava fazendo, e ela falou, mas eu vou continuar fazendo. Tudo bem, né? Então acontece muito isso, muito. Quer dizer, vai ser notificada, vai ser exatamente, multada, né? E vai continuar fazendo. Acho que já ouvi essa história de um cara que para no estacionamento dos visitantes. Então, acontece muito. Nossa. Mas faz parte, né? Uhum. Nosso papel estamos fazendo, Sim. Que é a orientação. Sim. E você citou regimento, convenção. Atualmente, como é a interação dos moradores nesse sentido? Você acredita que tem melhorado ou continua sempre do mesmo jeito? As pessoas não têm conhecimento nenhum ou não têm noção nenhuma? Olha, eu falo que os condôminos de 5 anos atrás, antes da pandemia e condôminos pós-pandemia, são outros tipos de condôminos. O condômino hoje, ele é mais preparado, ele é mais questionador, ele vai atrás de analisar a documentação. Eu acho isso muito bacana, porque ele está por dentro do que está acontecendo. É diferente do condômino de antes, eu falo antes e pós-pandemia. Esse condômino, ele vai atrás, se ele não sabe. Eu brinco que, antigamente, os advogados amadores, porque às vezes eu participava de assembleias, não como jurídico do condomínio, mas como advogado de um condomínio, que não concordava com a gestão. Então, às vezes eu participava de assembleias e eu percebia que o próprio advogado do condomínio não entendia, não conseguia responder o questionamento feito pelo condômino, e aí ele falava, não, mas existem vários posicionamentos Não existe uma posição definida, existem várias posições no judiciário em relação a esse tema. E o condomínio entende que é esse. A pessoa aceitava, os condôminos aceitavam, né? O jurídico dentro do condomínio também é muito recente, né? Então acabava aceitando. Só que hoje, esse mesmo condômino que está lá, se esse advogado que não está preparado, eu falo que a assembleia é um jogo de xadrez. Você tem que estar ali olhando todas as peças o tempo todo. O que vai perguntar, o que não vai, e tem que se posicionar como advogado, se você percebe alguma irregularidade. E aí a gente percebeu que agora é assim. Existem alguns grupos de oposição que eles estão lá, mas eles sabem de que forma eles vão se posicionar e o que eles vão argumentar. Eles têm base para aquilo. E não adianta você falar que existem 2 posicionamentos,
Porque na hora ele já está ali, ó, consultando com as decisões dos tribunais. Então hoje é tudo muito dinâmico. Por isso que o advogado tem que estar preparado para essa área. O advogado tem que estar um ou dois ou três passos na frente, assim, à frente? Exatamente, exatamente. Ele tem que fazer todo... Em todas as assembleias, a gente se reúne com os síndicos, ou presidente de associação, para entender o panorama, para verificar quantos condôminos reclamaram, sobre o que reclamaram, por que a criação do grupo de oposição, qual é a força, enquanto eles estão, para saber se existe um risco desse síndico não vir a ser reeleito. Então é toda uma estratégia, existe todo um jogo aí de xadrez mesmo. E um dos movimentos que alguns moradores fazem é fazer aquele alarde em grupo de WhatsApp. Você já falou, você sem querer já falou assim, grupo de WhatsApp. Então, indicação para o síndico. Participa ou não participa desses grupos, assim, principalmente profissional, o síndico profissional? Olha, eu acho que o grupo de WhatsApp ele tem que ser oficial. A minha recomendação sempre é essa. Grupo de WhatsApp é aquele oficial em que só o síndico é o administrador, onde ele vai apresentar documentação, foto, pode apresentar o que ele fez, as melhorias, o que está ruim, fazer enquete. Hoje as administradoras de condomínios, elas têm software muito modernos, né? Então, até para avaliar como é que está a gestão dele, né? Coloca uma enquete do que a pessoa acha. Então, um dos grandes problemas, e eu não digo o maior, mas quase que o maior, de todo síndico, de criar grupos de oposição, é porque ele acha que ele manda. Eu sou síndico, eu faço o que bem entendo, e não funciona assim dentro do condomínio. Existem vários condôminos que são proprietários de uma fração ideal, são eles que decidem. Então faz uma enquete, porque eu quero mudar essa área aqui, quero fazer nada que dependa de quórum especial, mas pequenas mudanças, quero melhorar a academia. Mas tem gente que não pratica exercício, não vai concordar. Faz uma enquete. A maioria ganha, né? Quem concorda em investir na academia, melhorar os equipamentos? Quem não concorda? Ele já vai ter ali uma balança e um termômetro de como está a gestão dele. A gestão tem que ser participativa. O síndico que acha que vai fazer a gestão sozinho, ele não consegue reeleição. Dificilmente vai conseguir. E a tendência do morador participar é ter um envolvimento maior e ter noção, ciência do que está acontecendo. E quando ele participa desse processo, automaticamente não tem por que ele buscar objeção, porque ele está fazendo parte da construção. Eu falo que uma das melhores gestões é aquela gestão em que o síndico envolve os condôminos. Poxa, vamos fazer uma alteração de convenção. A gente sabe que é um quórum qualificado, é muito difícil, é 2/3. Mas se você envolver a gestão, trazer a gestão com você, monta comissões, porque eles que residem ali, que estão ali, que sabem quais são as necessidades. Não adianta eu, doutora Gisele Moraes, elaborar uma convenção perfeita, com tudo que qualquer condomínio precisaria e necessitaria, mas não se adequar à realidade deles. Então, montam-se comissões, traz o condômino junto com você, para mostrar para eles que o que está sendo feito é em prol e benefício deles. Não adianta você querer fazer uma gestão sozinho, que vai gerar desconfiança, mesmo que você não tenha feito nada. Tem que ter uma gestão participativa. Ótimo. Você falou também, a gente já falou bastante de regimento e da convenção. Uma pergunta que eu tenho curiosidade, cola ainda aquela desculpa do morador falar que eu não sabia? Não. Na verdade, nunca colou, viu? Nunca colou? Nunca colou. Ele não eu pode. Não sabia. No direito você não pode alegar desconhecimento por não cumprir uma norma. E a convenção e o regimento interno são normas, principalmente a convenção, é uma norma, inclusive pública. Todo mundo tem acesso a uma convenção, porque ela é registrada em cartório. Então não tem como alegar. Porque muitos falam, né, para poder fazer as coisas contrárias ao regramento, mas eu não recebi, mas eu comprei essa unidade e ninguém me entregou. Mas é tua obrigação como condômino correr atrás de saber, porque é um documento público, tá lá no cartório. Então não adianta alegar desconhecimento de norma e regra que não vai colar. Tem que sim correr atrás de todo o regramento. Mudou? Eu comprei uma unidade, o proprietário não me passou. Vai atrás da administração, liga para o síndico, não conseguir, manda e-mail, deixa registrado e na última das hipóteses ir até o cartório e pedir uma cópia dessa documentação.
Porque se você cometer uma infração, por exemplo, e falar, mas eu não sabia, a infração vai ser mantida. Não existe. Não existe alegar desconhecimento porque não tem a norma. Uhum. Perfeito. E quando a gente fala também dessa questão do morador, não só, assim, parece que atualmente existem muitos casos, não sei se sempre foi assim, ou se de fato teve um aumento, mas você vê muita intolerância, desde um entregador de pizza, que tem aquela exigência que ele suba e o aplicativo não deixa, é uma vaga. Recentemente aqui na região, não, no Rio de Janeiro, teve até um subsíndico que foi baleado. Então a gente vê muita intolerância. Como você vê esse cenário, assim? Como você vê uma possibilidade de mudança? Olha, eu falo que tudo que acontece num condomínio, numa coletividade, de muitas pessoas no mesmo ambiente, ela reflete o que está na nossa sociedade. Então, teria que mudar os conceitos da sociedade, a realidade em que a sociedade vive. Porque o condomínio nada mais é do que isso. É uma sociedade. Em menor número, mas continua sendo uma sociedade. Então, isso tudo é reflexo do que a gente vive. A violência descompensada, a divergência econômica que o país enfrenta, as dificuldades do básico. Isso tudo reflete na massa condominial, infelizmente. Não, e assim, não tem mais nem que te perguntar sobre isso, porque você foi cirúrgica. Só reflete o que já acontece na sociedade. A intolerância em si é o que acontece. Porque nada justifica alguém matar o outro por um ato tão banal, né? Uhum. É porque já traz isso, né? Do emprego, tá desempregado, tá numa situação difícil. Tudo isso que acontece dentro da sociedade hoje vai refletir dentro do condomínio, infelizmente. Uhum. E como fica o síndico? Qual a orientação que você passa diante de um cenário tão intolerante? Como é essa comunicação? O que você fala para os síndicos? Como a assessoria indica para esse síndico como se fala com o morador? Porque às vezes tem um receio. Acho que já deve ter síndico que, como falou, tem um medo de falar com os moradores, da reação. Olha, a gente tem... eu continuo estudando, né? Eu falo que no direito a gente não para. E a gente conversou muito sobre esse assunto na pós-graduação. E o que precisa começar a ser implantado dentro dos condomínios para resolver essas questões de intolerância, violência? A conciliação. Tem que ter um núcleo de conciliação dentro do condomínio. Precisa uma parte imparcial, que não é o síndico, e nem o advogado, e nem o morador. Tem que ter a figura de um conciliador que vá tentar apaziguar, mas no sentido estrito da conciliação mesmo. Aquele profissional que vai entender o que está acontecendo, que não vai tomar partido da situação, que vai ser imparcial, que vai trazer a outra parte e que realmente vai resolver de forma conciliatória. Porque muitas vezes o condômino ele já chega armado para o síndico. E o síndico, por sua vez, também já vai armado. Então não vai conseguir compor, não vai conseguir resolver de uma forma amigável. E muitas vezes também tenta envolver o jurídico, e aí o condomínio fala, mas o jurídico é do síndico. Não, o jurídico é do condomínio, pessoal. O jurídico não é do síndico, ele é contratado para defender os interesses dos condôminos, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E eles não entendem. Mas tem um certo envolvimento. Eu trabalho e atuo junto com aquele síndico. Uhum. Então, precisaria começar essa cultura de inserir a conciliação dentro dos condomínios. Porque, às vezes, você percebe que o que causa um grande problema é um negocinho assim bem pequeno, começa com nada. E isso vira um grande problema, uma situação, divide grupos, e grupo de oposição, e muitos ataques. Lembrando que, isso eu falei numa palestra, grupo de WhatsApp também é responsabilidade. A pessoa que acusa o síndico, o outro, dentro de um grupo de WhatsApp, pode sim sofrer consequências condenatórias com indenização. A gente tem um monte de jurisprudência sobre isso. Inclusive no âmbito penal. Se houver injúria, calúnia, difamação. Então, pessoal, principalmente os condôminos, cuidado
ao escrever, acusar, apontar alguma coisa nos grupos de WhatsApp não oficiais. Uhum. Tem validade jurídica, sim. Não é terra de ninguém. Não é terra de ninguém. E uma coisa que você falou da conciliação, é importante que o síndico entenda que ele é um conciliador. Ele teria que ser um conciliador, Uhum. mas às vezes ele acaba pela situação estando envolvido tanto quanto o morador. E aí fica difícil conciliar. Então precisaria sim de uma figura imparcial. Entendi. Existem centros de conciliação no judiciário importantes que podem ajudar nos condomínios. Ou criar um núcleo de conciliação. Eu faço a assessoria de um condomínio em Sorocaba, na verdade é Votorantim, que tá do lado, Uhum. que são 1.960 unidades. São mais de 8.000 condôminos. São 39 blocos. É uma cidade. Tem cidade do interior que não tem esse número de condôminos. Então, precisa sim ter alguém que seja imparcial. Ótimo. Uma das dúvidas que até você citou antes da gente começar, e eu achei interessante trazer para nossa conversa, é qual que é, até você disse, né? Nossa, eu ainda tenho que explicar a diferença de associação e condomínio. Então, quer dizer, é uma coisa recorrente. Não Sim. tem muita dúvida ainda sobre isso? Sim. Explica pra gente o que é. Qual a diferença? Na verdade, são muitas diferenças. Já começa pela legislação, que um está regulado pelo Código Civil e o outro está regulado por uma lei. Leis distintas, tá? Vou falar de maneira resumida, que senão eu passaria explanando aqui Mais por muitas um e muitas episódio. horas. Exato, um episódio só para falar de Um de história, condomínio. um de diferença. O condomínio, cada proprietário, ele é proprietário de uma fração ideal, principalmente das áreas comuns. O condomínio, ele não é um ente personalizado, ou seja, ele tem um CNPJ, mas equiparado a uma pessoa jurídica. Então, ele não tem que prestar algumas declarações e informações, não tem obrigação de fazer isso perante a Receita. O condomínio tem um síndico eleito, que é o representante. O condomínio, as ruas de dentro de um condomínio, elas são privadas. O condomínio, ele paga uma taxa condominial definida no Código Civil. Existem direitos e obrigações definidos no Código Civil, tanto para o condômino como para o síndico. Está lá tudo certinho descrito. A associação, por sua vez, ela tem um presidente eleito, uma diretoria executiva. A associação, ela tem um CNPJ tal como uma empresa. Ela precisa prestar todas as declarações e informações para a Receita Federal. A associação, via de regra, ou ela, na verdade, não é uma... a gente fala associação, mas é um loteamento fechado. O loteamento fechado, ele constitui uma associação que possa representá-lo. Então, esta associação, ela tem sim um CNPJ, ela tem um presidente, ela tem uma diretoria, mas as ruas internas são públicas. O que acontece? Para que ela se torne um loteamento fechado, precisa pleitear um decreto de fechamento junto ao município. Uhum. Então, a iluminação, a responsabilidade pública, a manutenção das ruas são de obrigação da prefeitura. Cada prefeitura de uma forma, dependendo de alguns decretos que surgem, né? Mas funciona desta maneira. Então, é diferente. Se queima uma lâmpada dentro da associação, quem vai trocar é a prefeitura. Se queima uma lâmpada dentro do condomínio, quem vai trocar as custas, as expensas do condomínio. Lógico que o condomínio não vai lá, nem o síndico vai chamar a companhia de energia elétrica, mas a responsabilidade é do condomínio. Outra coisa importante. No condomínio, você pode restringir a entrada das pessoas, porque é uma área privada. Na associação, não. Você não pode impedir a entrada de uma pessoa num loteamento fechado. Você pode acompanhá-la, mas proibir de que ela entre, você não pode, porque é uma área pública. Existem controle. Pode ter um controle de acesso, mas não pode proibir. Uhum. Por óbvio que ninguém faz isso. Acho que todos os 17 anos que eu faço isso, acho que eu vi uma única situação. Que aí a pessoa falou, não, eu vou entrar sim, porque é público, vou entrar, não quero que ninguém me acompanhe. Se acompanha você não tem o que fazer, é público, né? É mais por questão de controle de acesso, mas você não pode impedir, não. Nossa. Acontece. Raro, mas acontece. E uma coisa que a gente vê muito é o acionamento do síndico.
Ah, chama o síndico. Você falou até da luz, né? É o síndico que troca. Aí você falou, não é o síndico. Mas assim, às vezes até o próprio morador acontece alguma coisa, chama o Chama o síndico. E síndico. a gente percebe que meio que o tal morador, o síndico tá para o morador, o advogado tá para o síndico. É exatamente isso. É quase que na mesma proporção. Eu brinco que advogado condominialista é praticamente médico, né? Estamos full time à disposição. Não por obrigação, mas porque a gente quer que o condomínio, que as situações se resolvam. Então, é óbvio que de forma excepcional, né? Não é o rotineiro, mas os síndicos nos procurarem aos finais de semana, porque aconteceu alguma situação que eles não sabem como resolver. E a gente responde, obviamente, né? Mas é full time, é full time. Não para, né? Não para, não para. E Ótimo. que bom que é assim, né? Porque daí eles acabam fazendo da maneira correta. Uhum. É importante ter esse É acompanhamento. importante ter esse acompanhamento. Quando a gente percebe que o papo é bom, é que ele passa rápido. E a gente chegou na última pergunta, mas assim, depois eu queria que você colocasse os teus contatos, o teu Instagram, parabéns pelo teu Instagram, muito Obrigada. bom. A gente estava até comentando, até o pessoal da produção falou também, o nosso amigão Dario também apareceu aqui e falou que é muito fácil de entender o direito condominial a Condominial. partir do teu Instagram. Algumas perguntas eu vi de lá e falei, cara, é muito bom. Então daqui a pouco você fala sobre ele. Mas tem uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso podcast, que é o segredo do síndico. Você não é síndica, mas você tem um segredo. Permeia a tua caminhada, tuas escolhas. Então queria saber de você, Gisele, qual o segredo da Gisele que todo síndico deveria saber? Olha, o meu segredo, acho não, tenho certeza, é o propósito. Tudo que eu faço na minha vida tem que ter um propósito. O propósito, um dos principais, é ajudar as pessoas. Quando eu faço esse trabalho junto ao condomínio, aos síndicos, é com o propósito de ajudar as pessoas. Esse é o meu segredo. Nada além disso. E fazer com Propósito. amor, propósito e amor. Mas é o propósito de vida mesmo. Eu acho que nada a gente faz por acaso, né? Não tem que ser feito por reconhecimento. Eu nunca busquei reconhecimento. Agora que eu comecei a alimentar minhas redes sociais a título informativo, mas é pelo propósito. Daquilo funcionar, daquelas pessoas se entenderem, do síndico agir da maneira correta. E acho que tudo que tem acontecido na minha vida é consequência do meu propósito. Uhum. Isso faz a vida valer a pena, Isso né? faz a vida valer a pena. Senão seria muito fácil, né? Você fazer sucesso na carreira, né? Se você se dedicar, todo mundo que se dedicar, se esforçar, estudar, vai ter sucesso. Mas é diferente, tem que ter algo a mais, né? Uhum. Não é só isso que a gente busca. Não é por isso que eu tô aqui no mundo. É por um propósito. Tem até uma frase que me foge só o autor, que me foge o autor mesmo, mas que diz assim que existem dois momentos muito marcantes na nossa vida. O primeiro é o teu nascimento, e o segundo é descobrir o porquê que você nasceu. Por que você nasceu? E assim, eu também já ouvi falar que é o nascimento e a morte. O que você deixou? Né? Que legado você legado. deixou? Quem você se tornou? Né? Então, de que forma eu quero falecer e as pessoas se lembrarem da Gisele, né? É isso, sobre isso. Sobre isso. Gisele, para aquela câmera ali, quero que você fale onde te encontra, como tem acesso a você, quero saber mais do teu escritório. E você só atende Sorocaba ou você atende... Não, atendo então região. Legal, fala isso Atendo também. Sorocaba e região. Onde encontrar a Gisele? giselemorais.gm. Esse é o meu Instagram. Lá tem todas as informações que vocês possam ter, inclusive informações condominiais. A gente alimenta o nosso Instagram de acordo com as dúvidas dos próprios síndicos. Eles vão perguntando e a gente vai alimentando. De forma fácil, acessível, né? Sem muito juridiquês, senão ninguém vai entender. Mas esse é o canal. Eu tenho escritório em Sorocaba, São Paulo, interior de São Paulo. Fica no Iguatemi Business, que é do lado do shopping Iguatemi. E quem quiser tomar um café comigo, sinta-se convidados.
E Gisele, quando a gente fala de sorteio de vaga, assim, de estacionamento, já viu ter problemas? As horas infindáveis? Muitos problemas. Inclusive, né, como fundo de cena, eu trago um condomínio grande, né, com muitos blocos. E a contagem o sorteio das vagas de garagem eram feitas pela administradora através de papeizinhos. E como eram muitas unidades, a hora que chegou próximo do final, que já estava todo mundo cansado, foi uma assembleia durante a semana, à noite, aquele caos, alguns assuntos meio polêmicos, estava todo mundo com os ânimos à flor da pele, descobriu-se que tinham 2 pessoas com a mesma vaga. E aí a síndica falou, vamos ter que contar tudo de novo. Então foi muito trágico isso, foi péssimo. Eu falo que esse sistema de contagem de vagas é estressante para síndico, para condômino, para advogado. No fim, a gente acabou saindo da Assembleia mais de meia-noite por conta disso. Nossa. Então foi péssimo, é péssimo. E se eu te falar que nós temos um parceiro, novo parceiro, viu, gente? Que faz tudo isso assim. Você, como morador ou moradora, descobre sua vaga em minutos. Gente, isso seria o melhor dos mundos, né? Perfeito. Não, Gisele, é o nosso parceiro. Não é porque é nosso parceiro, é porque até agora, até nossa produção, a gente ainda fica de queixo caído quando ele fala assim que tem uma solução, um software que faz esse sorteio. O morador entra, escolhe as vagas que, assim, nossa, são as minhas preferidas e outras mais. E lá ele vai descobrindo quais estão disponíveis depois do sorteio. Quer dizer, ele vai escolher a vaga dele dentro de vagas, de opções que ele mesmo já escolheu. Então você vê, o nível de reclamação, de descontentamento é muito menor. E tempo, né? Eu falo hoje que tempo é dinheiro, né, pessoal? Ficar 4 horas numa assembleia por conta de sorteio de vagas de garagem, né? Não funciona mais na época que a gente vive, né? Com certeza. Então, se você se interessou pelo nosso parceiro aqui do Segredos dos Síndicos, acessa lá, vagaflix.com. Acessa, fala com o time do Rodrigo e você vai ser, mesmo você me ouvindo agora, quando você ouvir de novo a solução com detalhes, você vai ficar impressionado de novo. Também não posso deixar de citar aqui, a Smart Store, nossa parceiraça, nossa patrocinadora master aqui dos Segredos dos Síndicos, sempre com a gente, como também sempre no condomínio, quando você mais precisa. Doutora Gisele, já tem Smart Store lá nos seus condomínios? Sim, temos sim. Na grande maioria, inclusive na associação que eu moro, é Smart Store. Ok. E eu nem conhecia o Dário ainda, hein? Não? Não. Um abraço aí pro Dário também, parceiraço nosso da Smart Store. E também quero te agradecer, mais do que da tua presença, que você veio de Sorocaba, aqui para Campinas, mas principalmente pela tua generosidade, pelo carinho que você teve com a gente, de compartilhar a tua história, compartilhar teu conhecimento. Sei que às vezes são perguntas recorrentes, porque todo mundo deve fazer essas perguntas, mas, poxa, você respondeu com tanta dedicação. Obrigado, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade. Para mim, falar do direito condominial, da vivência, de experiência, faz parte do propósito também, né? Então, eu agradeço a oportunidade de vocês. Muito sucesso para vocês. Eu agradeço também por você viver o seu propósito. Obrigada. E obrigado você também que esteve até agora com a gente, acompanhando esse episódio super especial com a participação da doutora Gisele. Depois acessa também o Instagram dela, acessa também os nossos parceiros e, claro, fica ligado nos Segredos dos Síndicos, que tem muito episódio bom vindo por aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.